Olá, meu nome é Edil Carvalho. Eu comecei minha carreira como astrólogo em torno de 85, 86 e nessa época ainda, para se obter um mapa astrológico, era preciso calculá-lo à mão. Então a gente se defrontava com uma série de tabelas astronômicas e astrológicas e depois de uns 20 minutos, mas com muita prática, a gente conseguia calcular o mapa astrológico. Hoje em dia, a gente não precisa mais disso, né? A gente tem os programas de astrologia que calculam um mapa para nós, né? Então a gente se livrou de um problemão. Esse, digamos, é o aspecto positivo desses programas astrológicos, mas eles têm um lado negativo, né? Porque como a gente não calcula mais um mapa astrológico à mão, a gente acaba se afastando das configurações astronômicas que se encontram representadas no mapa astrológico, né? A gente não entende exatamente o que há no céu e que o mapa astrológico representa. Eu passei a entender isso por conta de inúmeras perguntas que os leitores passaram a me fazer. Por exemplo, o ascendente é onde o sol se levanta? Como assim? Ou então, eu falei meu horário de nascimento para um astrólogo e ele adivinhou meu ascendente. Ele adivinhou, não. Esse astrólogo, ele entende de astronomia, compreende a estrutura celeste que se encontra representada no mapa astrológico. E por isso que quando você disse horário, rapidamente ele pôde saber qual é o teu ascendente. Eu queria dar um exemplo disso, né? Queria mostrar para vocês como um mapa astrológico representa fielmente a estrutura do céu que envolve o sujeito, né? Por exemplo, imaginem que esse ponto que apareceu aí na tela representa o sujeito, né? Mas esse sujeito ele não está solto no espaço, ele está sobre determinada superfície da Terra, que é representada por essa reta. Essa reta na astronomia se chama horizonte do observador. E por quê? Porque é a partir dessa posição, sobre determinada superfície da Terra, que o sujeito enxerga um astro se levantando, na linha do horizonte, fazendo o seu percurso no céu até atingir uma posição máxima, e depois se pôr do outro lado da linha do horizonte e continuar a sua trajetória até retomar o mesmo movimento. E por que isso acontece? Porque essa trajetória que o planeta faz acima e abaixo da linha do horizonte corresponde ao zodíaco que amarra e envolve a esfera celeste, que por sua vez envolve a esfera terrestre onde se encontra o sujeito. Então vamos imaginar também que um planeta, o Sol, apareça na linha do horizonte, né? Isso se dá aqui no Brasil em torno das 6 horas da manhã. Essa região astronômica, aonde o Sol se levanta e ascende, é chamada na astrologia e corresponde a num mapa astrológico, ao ascendente do mapa. Ou seja, se alguém nascer exatamente agora,
às 6 horas da manhã, numa região tropical como o Brasil, né, numa latitude como a nossa, uma latitude mediana, isso significa que esse indivíduo tem um Sol no ascendente. Porque se ele nasceu às 6 horas da manhã, numa região tropical, o Sol só pode estar exatamente na linha do horizonte do observador, que no mapa astrológico corresponde ao ascendente. Agora, vamos supor outra coisa, né? Vamos considerar que atualmente o Sol está no signo de Gêmeos. O que isso significa? Isso significa, do ponto de vista astronômico, que quando o Sol está se levantando na linha do horizonte perto das 6 horas da manhã, um signo está se levantando junto com o Sol. Esse signo é o signo de Gêmeos. E o que significa isso do ponto de vista astronômico? Isso significa, ou melhor, o que isso significa do ponto de vista astrológico? Isso significa que esse sujeito que nasceu com o Sol às 6 horas da manhã, com o Sol que se encontra em Gêmeos, ele tem o Sol no ascendente, mas também ele tem Gêmeos no ascendente. Ou seja, do ponto de vista astrológico, ele é um geminiano com o ascendente em Gêmeos. E essa é uma regra. Uma regra considerando algumas exceções que eu discuto no curso, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, né? Mas a regra geral é que se o sujeito nasceu às 6 horas da manhã, ele tem um signo solar igual ao signo ascendente. E este é o caso. Agora, vamos supor que o Sol, né, depois de ter nascido perto das 6 horas da manhã, ele se levante e 2 horas depois ele se encontra aqui, exatamente nessa altura, nessa posição astronômica. O que isso significa, do ponto de vista astrológico? Que esse sujeito só pode ter o Sol posicionado entre a casa 12 e a casa 11, como eu mostro aqui no slide. Mas vejam que curioso. Se ele tem o Sol em Gêmeos entre a casa 11 e a casa 12, isso significa que Gêmeos se levantou e um outro signo se levantou depois dele. Que signo é esse que se levanta e que ascende depois do signo de Gêmeos? É o signo de Câncer. Então, o que isso significa do ponto de vista astrológico? Que esse sujeito, que nasceu às 8 horas da manhã, por esse período em que o Sol está em Gêmeos, ele só poderia ter o ascendente em Câncer. É claro que tem uma ou outra exceção dessa regra, mas que eu não vou discutir aqui agora para não esticar muito o exemplo. Mas vamos supor agora que um sujeito não tenha nascido nem às 6 da manhã, quando o Sol estava se levantando na linha do horizonte, e nem 2 horas depois, quando o Sol se encontrava nessa posição astronômica. Mas 2 horas mais tarde, ou seja, às 10 horas da manhã. O que isso significa, do ponto de vista astrológico? Que esse sujeito é um sujeito que tem o Sol posicionado entre a casa 11 e a casa 10. E como o Sol, do ponto de vista astronômico, está aqui em Gêmeos, o que isso significa? Que quando às 8 horas o Sol se levantou e Câncer apareceu no ascendente, isso significa que quando o Sol se levantar, quando o Sol percorrer um caminho de 2 horas a mais, um outro signo vai se levantar no ascendente, que não é mais Câncer, que é o signo seguinte. E que signo é esse? Vamos lá, é Leão. Ou seja, do ponto de vista astrológico, o sujeito que é geminiano,
que nasceu às 10 horas da manhã, perto das 10 horas da manhã, tem o Sol posicionado entre a casa 10 e a casa 11, mas também, é isso que eu estou querendo mostrar, que o ascendente dele é Leão, porque é exatamente o signo de Leão que está aparecendo no horizonte do observador, ascendendo. É por isso que essa região do mapa astrológico se chama ascendente, que é por onde os planetas ou os signos ascendem. Mas vamos ao último exemplo. Vamos supor agora que um sujeito com o Sol em Gêmeos tenha nascido não às 10 horas da manhã, mas ao meio-dia, ou seja, o Sol agora se encontra praticamente a pino, né, acima das nossas cabeças, né? O que isso significa? Isso significa, do ponto de vista astrológico, que esse sujeito necessariamente tem o Sol posicionado no meio do céu, né? Ou seja, entre a casa 10 e a casa 9. Mas, seguindo o exemplo, se o Sol, que apareceu na linha do horizonte em Gêmeos, foi se levantando e ascendendo de 2 em 2 horas, isso significa que quando o Sol em Gêmeos estiver acima das nossas cabeças, qual é o signo que vai estar se levantando? É o signo seguinte, a Leão, que no caso é Virgem. O que isso significa? Isso significa que o sujeito que nasceu ao meio-dia e é geminiano, ele só pode ter o ascendente em Virgem, lembrando, é claro, que tem algumas exceções, caso o sujeito tenha nascido, por exemplo, nos últimos dias do signo de Gêmeos, ou se ele nasceu numa cidade que tem uma latitude muito alta, e não essas latitudes equatoriais e tropicais, como são a maioria das cidades do Brasil. Mas tirando essas exceções, a gente poderia dizer que esse sujeito com o Sol em Gêmeos, que nasceu ao meio-dia, tem e só poderia ter o ascendente em Virgem. Veja que interessante, né? Se a gente entende a mecânica do céu, a mecânica celeste, a gente tem condições de entender exatamente o que o mapa astrológico representa. E é por isso que eu criei o curso, o grau 0 da astrologia. Meu objetivo é mostrar exatamente o que há no céu e que um mapa astrológico representa, né? Afinal, boa parte das pessoas reconhece que o mapa astrológico é a representação fiel do céu. Mas nem sempre eles reconhecem o inverso, né? Que no céu se encontra a estrutura de um mapa astrológico. E meu objetivo fundamental, principal com esse curso é esse, né? Tornar o céu familiar ao aluno de forma que ele possa compreender todo o mecanismo celeste que se encontra representado em um mapa astrológico. E eu estruturei esse curso em 5 módulos. O primeiro módulo é esse que já se encontra no slide, que eu chamo de o diagrama do mapa astrológico, né? Porque a gente tem que começar esse curso do zero, né? E por isso que o curso se chama o grau 0 da astrologia. Então eu preciso apresentar para vocês os 3 elementos de que se compõe um mapa astrológico, a saber, o zodíaco com seus signos, os planetas e as casas. Porque um mapa astrológico ele é composto desses 3 elementos, né, que se engendram de uma maneira muito específica, que se interconectam de uma maneira muito específica, formando o mapa astrológico individual. Tendo apresentado no primeiro capítulo do curso o que é um mapa astrológico, aí sim a gente passa para os capítulos propriamente astronômicos do curso, né? E o primeiro capítulo
é o capítulo onde eu vou apresentar o sistema heliocêntrico, né? Ou seja, um sistema que considera o Sol no centro, com todos os planetas orbitando em torno do Sol. Então, nesse capítulo, eu vou apresentar o sistema solar e os seus planetas, e vou apresentar, isso é muito importante também, a relação da órbita dos planetas com o zodíaco que está em torno. E, por fim, eu vou apresentar também, vou fazer algumas considerações importantes também sobre alguns tópicos que acabam sendo importantes para entender o que é um mapa astrológico. Eu vou falar das fases lunares, como também do movimento retrógrado dos planetas. Isso é muito importante. E, por fim, ainda dentro desse capítulo, eu vou aplicar um exercício com um mapa astrológico dos alunos, né? A gente vai desenhar um mapa astrológico dentro do sistema heliocêntrico, mas visto pela perspectiva da Terra. Então, esse é um exercício muito interessante porque desenvolve a noção de perspectiva, né, e de direção de atenção do observador, que, diga-se de passagem, é uma das noções mais importantes para quem quer aprender astrologia pela perspectiva astronômica, né? Porque toda astronomia, toda visão que a gente pode ter do céu, ela é baseada nessa noção, que é uma noção muito cara, a noção de perspectiva. Pois bem, tendo passado por esse capítulo, por esse módulo do sistema heliocêntrico, aí sim a gente começa a discutir e passa a visitar o sistema geocêntrico e topocêntrico, né? Ou seja, tendo visto o céu pela perspectiva heliocêntrica, né? Agora a gente começa a ver o céu pela perspectiva da Terra, ou seja, tomando a Terra como centro e os planetas orbitando em torno da Terra. É claro que depois de ter visitado o sistema geocêntrico e compreendido, né, a visão do céu pela perspectiva da Terra, a gente vai dar um passo, talvez o passo mais importante do curso, que é ver como o céu, né, está sendo visualizado pela perspectiva topocêntrica. Ou seja, o que é a perspectiva topocêntrica é exatamente a do sujeito que está sobre determinada superfície da Terra, enxergando o céu que o cerca, que é o sistema que é utilizado para se calcular um mapa astrológico, né? Todos os sistemas de domificação, os sistemas que calculam as casas astrológicas, têm por base a visão do céu a partir de determinada posição na linha do horizonte, né? Ou seja, a partir de um determinado lugar, de um determinado topos. Ou seja, é o sistema topocêntrico. E por isso, para a gente entender o sistema geocêntrico e topocêntrico, eu vou falar das coordenadas terrestres, porque as coordenadas celestes são uma projeção, elas têm uma correspondência com as coordenadas terrestres, né? E assim eu vou poder apresentar as coordenadas celestes, tanto equatoriais quanto eclípticas. Ou seja, um sistema de coordenada baseada no equador celeste, que é uma projeção do equador terrestre, e, por sua vez, o sistema de coordenada eclíptico, que toma por referência a eclíptica, e, por sua vez, o zodíaco, que é muito importante para nós astrólogos, né? E, por fim, eu passo a falar do sistema de coordenadas horizontais, que, como eu acabei de explicar, é aquele que nós astrólogos utilizamos para construir e calcular um mapa astrológico. Depois, no quarto capítulo do curso, eu entro numa parte
muito importante, né, para a compreensão do que é um mapa astrológico, que é a construção das casas astrológicas e a visão, claro, que a gente tem do zodíaco que nos cerca, né? Ou seja, é aqui, a partir desse capítulo, que a gente vai ver qual é a perspectiva do observador a partir de determinada superfície da Terra. E nesse capítulo a gente vai fazer 2 exercícios. O primeiro exercício, que é muito importante, é compreender como o zodíaco é visto em latitudes e estações do ano distintas. Porque dependendo da latitude da cidade do observador, ou onde o observador nasceu, ou dependendo da estação do ano, o zodíaco, esse caminho através do qual o planeta faz a sua trajetória, ele se inclina em relação à perspectiva do observador. Ora, ele está mais inclinado para frente, ora, ele está quase que passando por cima da cabeça do sujeito. E essa variação, essa inclinação, vai determinar a posição das casas astrológicas. E é por isso que as casas astrológicas, em alguns lugares, em alguns mapas, né, têm tamanhos tão distintos, justamente por conta desse fenômeno, da inclinação do zodíaco em relação à posição do observador em determinada superfície da Terra. E, por fim, é claro, a gente vai construir o mapa astrológico dos alunos dentro desse sistema horizontal. E, por fim, é aí que a gente compreende como é que os planetas que estão em determinados signos, por fim, vão se colocar dentro de determinadas casas. Aqui, praticamente, no 4º capítulo do curso, a gente encerra a nossa viagem celeste, a nossa trajetória, o nosso percurso, mas tem também um capítulo adicional, que é o capítulo final, onde eu vou fazer algumas observações complementares, né? Eu vou falar sobre alguns programas e sites astrológicos que são interessantes a gente conhecer para a gente entender melhor a mecânica celeste e tirar algumas dúvidas sobre o mapa astrológico, né? E, por fim, é claro, fazendo toda essa viagem celeste, compreendendo toda a estrutura do céu que se encontra representada no mapa astrológico, a gente vai poder olhar para o céu de verdade, para esse céu que passa acima das nossas cabeças e, por exemplo, olhar para um planeta qualquer, no caso a Lua, e saber exatamente em que casa, em que signo essa Lua se encontra, sem precisar de cálculo astrológico nenhum. Ou seja, esse é o objetivo fundamental do curso, né? Familiarizar o aluno, como eu havia dito, com o céu, de tal forma que ele possa reconhecer o mapa astrológico do céu. É claro que esse curso acaba também tendo, digamos, uma utilidade bastante prática, né? Porque quando você pegar um mapa astrológico com as mãos, você vai olhá-lo e você vai saber se ele foi calculado corretamente ou não. Porque ao olhar para aquele mapa, você vai saber se aquele mapa corresponde ou não ao dia, ao mês, o ano e a hora e ao local onde aquele indivíduo nasceu. E por isso que conhecer o céu é muito importante, né? Ou seja, a gente precisa se aproximar de novo do céu, do qual a gente se afastou por conta dos programas astrológicos que calculam os mapas para nós. Porque o primeiro passo no conhecimento da astrologia é a astronomia. Por isso que a gente precisa conhecer a astronomia, porque a astronomia é o grau 0 da astrologia. Esse é o curso que eu passo a lecionar e que convido todos vocês a participarem. Se vocês estiverem interessados, é só entrar em contato comigo por todos os canais e eu indico o curso a vocês. Tá bom? Obrigado pela atenção.